Olá pessoal, tudo bem? Pois então, estou aqui para mais uma resenha a respeito de um livro do Neil Gaiman, Lugar Nenhum, esse aqui, como vocês podem ver. E além desse livro, eu quero fazer um comparativo com um outro livro do Neil Gaiman, que é o Coisas Frágeis. Primeiramente, eu vou falar a respeito do que se trata a história de Lugar Nenhum, tá? É esse aqui, só para... Do que se trata essa história? Bom, essa história, ela fala de um personagem chamado Richard Mayhew, que ele é um cara boa pinta, que mora na Escócia, e ele de repente muda-se para Londres, onde ele tem um emprego bom, um apartamento, ele conhece uma garota e se torna noivo dela, e fica 2 anos noivo dela, basicamente, e ele tem uma vida normal, corriqueira, e num belo dia, a noiva dele convida ele para jantar junto com o chefe dela, né, num restaurante super chique. E daí o que acontece? O Richard e a Jéssica vão caminhando do apartamento dele até o restaurante e de repente, do nada, uma porta se abre de um muro onde não tinha porta nenhuma, um muro liso. De repente uma porta aparece, ela se abre e uma garota toda ensanguentada cai no chão no meio da calçada. E o Richard não ficou indiferente a esse fato, né? Ele quis saber quem era a garota e quis saber por que ela estava ensanguentada e por que ela saiu de repente de uma porta do nada e caiu na calçada. A Jéssica quer ir embora porque ela não quer que o chefe dela fique esperando, ela não quer que o chefe dela pense mal dela, e ela fica desesperada chamando o Richard, vamos embora, vamos pro restaurante, e o Richard lá querendo socorrer a garota, né? E daí o que acontece? Ele socorre a garota, a contragosto da namorada, né? E leva a garota para casa dele. E aí a noiva dele, que é namorada, a noiva, né, dele, rompe o noivado por conta disso, por ter deixado ela na mão, e o Richard então carregou a garota para casa dele e cuida dos ferimentos dela, tudo. Mas só que tem 2 vilões atrás dessa garota que também passaram pela porta, né, e adentram no mundo real. E eles vêm de um mundo que é o mundo subterrâneo, que é conhecido como a Londres de baixo, né? A Londres de cima é a Londres real, normal, e a Londres de baixo seria o submundo de Londres que somente quem mora lá conhece, esse submundo, né? Daí o que acontece? A gente não sabe o porquê esses 2 vilões estão atrás de uma garotinha, né? E depois desse acontecimento, a vida do Richard vira de ponta cabeça. Ele simplesmente não é mais reconhecido por ninguém na rua. Eu estou resumindo bem a história. Ele simplesmente não é reconhecido por ninguém na rua, ninguém do trabalho, nem a ex-noiva dele reconhece ele mais. E é como se ele passasse a pertencer então a esse submundo. Só por ter ajudado a garota, né, que saiu pela porta, ensanguentada, ele passou a fazer parte do submundo, da Londres de baixo. Então a trama se passa basicamente nessa Londres de baixo, com personagens bizarros de todo tipo, com situações bem improváveis, e é uma narrativa frenética, né? Mas eu vou confessar para vocês que eu não gostei muito. Não gostei desse livro. Assim, não é que eu detestei o livro, eu não gostei assim do livro. Eu esperava muito mais por tratar-se de Neil Gaiman, né? E uma outra pessoa que tinha falado que não tinha gostado desse livro é a Tati Feltrin. Ela inclusive trocou esse livro pelo Scooby, né? Ela terminou de ler, ela gravou um vídeo, falou que não tinha gostado. Até estranhei, né? Porque eu já estava lendo o Coisas Frágeis do Neil Gaiman e estava gostando bastante do Coisas Frágeis. Eu falei, poxa, por que será que a Tati não gostou, né? E agora lendo o livro eu devo ter percebido por que ela não gostou. É porque a história é meio sem pé nem cabeça, e
e eu acho que as personagens não cativam tanto. Eu não sei por que razão não cativam tanto. Não que a história seja ruim, né? A história até que é legal, mas acho que falta um quê a mais. O Neil Gaiman ele puxa muito pro lado do bizarro, e eu acho que nesse livro ele errou um pouco a mão. É, assim, se eu for dar uma nota de 1 a 5 estrelas, eu dou uma nota 3, tá? Porque não é um livro de todo ruim, tem seus méritos. Agora, eu vou falar desse livro aqui, do Coisas Frágeis, que eu terminei de ler ele em dezembro do ano passado, e esqueci de fazer a resenha dele. Mas por que eu esqueci também? Porque esse livro eu demorei meses para terminar. Porque na realidade esse livro, do Coisas Frágeis, ele tem, quer ver? Só para vocês terem uma ideia, ele tem 9 contos. Então eu li um conto, deixava o livro de lado. Depois pegava, um mês depois, lia mais 1 ou 2 contos e deixava o livro de lado. Então eu acabei não fazendo a resenha porque eu esqueci das histórias. E eu queria falar um pouco de cada história, de cada conto para vocês, né? Mas falando aqui agora, por exemplo, tem o conto A Vez de Outubro. Eu adorei esse conto. Lembranças e Tesouros, eu gostei bastante de Lembranças e Tesouros, é bizarro, bem mais do que Lugar Nenhum. É forte, é uma narrativa forte, pesada, mas muito legal, muito interessante. Gostei também de Golias e de Como Conversar com Garotas em Festas. Os outros contos eu achei mais ou menos, mas se eu for dar uma nota de 1 a 5 estrelas, eu dou 4 estrelas para esse livro, tá? Porque são vários contos. Se fosse só pelos contos que eu mais gostei, eu daria 5. O Neil Gaiman escreve muito bem. Eu acho que se vocês não conhecem o Neil Gaiman, esse é o livro certo para vocês conhecerem esse autor, tá? O livro de contos, muita gente tem preconceito com relação a contos, gostam mais de um romance, mas eu penso, poxa, contos é como se fosse um mini livro, né? É um livro pequeno e é isso, são várias historinhas, né? Mas as personagens nesses contos são muito bem desenvolvidas, apesar da curta narrativa. As personagens são bem desenvolvidas, você acaba criando empatia por muitas delas. Então é um livro que vale a pena, diferente de tudo que vocês já leram, tá? E um conto é totalmente diferente do outro, mas são todos muito bizarros. O Neil Gaiman ele tem um jeito especial de escrever. E eu acho que o jeito bizarro que está aqui nesse livro do Coisas Frágeis também está no Lugar Nenhum, só que o Lugar Nenhum é um romance de 330 páginas que eu acho que o Neil Gaiman acaba indo muito longe com a bizarrice dele. Eu não sei dizer direito. Eu acho que tem coisas na história também que são meio forçadas, né? E que funcionaria melhor se fosse um conto, eu acredito, essa história. Mas de qualquer forma, eu gosto do Neil Gaiman, acabei gostando dele pelo Coisas Frágeis, e tenho mais alguns livros dele para ler aqui: O Deuses Americanos, Os Filhos de Anansi, e eu tenho também Os Coisas Frágeis 2, que eu ainda não li. Então, só para terminar, tem um trechinho aqui do Lugar Nenhum, que resume bem o livro para vocês, apesar de eu já ter dito, né? Mas é o seguinte: é o diário que o Richard escreve mentalmente, e ele fala o seguinte: Querido diário, na sexta-feira eu tinha um emprego, uma noiva, uma casa e uma vida normal. Bom, pelo menos até o ponto em que a vida consegue ser normal. Então encontrei uma moça sangrando na calçada e tentei bancar o bom samaritano. Agora não tenho mais noiva, casa ou emprego. Fico andando a esmo a uns 60 metros abaixo das ruas de Londres, e minha expectativa de vida é tão longa quanto a de uma drosófila suicida. E daí ele continua aqui, ó. Há centenas de pessoas nessa outra Londres, talvez milhares. Elas são daqui mesmo ou de alguma maneira caíram por buracos na Londres verdadeira. Eu estou andando por aí com uma moça chamada Dor. A guarda-costas dela
e um grande vizir psicótico. Na noite passada, dormimos num pequeno túnel que Dor disse que já tinha feito parte do esgoto de Regency. A guarda-costas estava acordada quando eu fui dormir e continuava assim quando me acordaram. Acho que ela nunca dorme. Comemos um bolo de frutas no café da manhã. O Marquês tinha um pedaço bem grande no seu bolso. Por que alguém teria um pedaço de bolo de frutas no bolso? Meus sapatos quase secaram enquanto eu dormia. Então é isso. A história é mesmo basicamente essa, e fica aquela pergunta: será que o Richard consegue voltar para o mundo real, para Londres de cima? Como será que termina, né? Qual é o desfecho que tem essa história? Esse livro divide opiniões, mas pelo que eu vi no Scooby, a nota dele é 4.2, não é 4.1 ou 4.2, não é uma nota baixa, tá? As pessoas gostam do livro. Eu particularmente não gostei, eu dou uma nota 3 porque eu gosto da narrativa do Gaiman, mas não achei a história assim tão consistente, então eu não vou dar nem nota 2, que eu acho muito baixa, seria uma injustiça com o livro, e nem uma nota 4, que seria uma nota boa para o livro. Fica numa nota 3 mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha contribuição a respeito do Neil Gaiman. Se vocês não conhecem esse autor, leiam Coisas Frágeis, tá? É um livro bem legal, são contos, sabe quando você quer ler às vezes uma meia hora, uma horinha só por dia, e quer ler uma história rápida, começo, meio e fim? Esse aqui é o livro indicado para vocês, tá bom? Então fica aqui o meu boa noite para todos vocês, e até uma próxima resenha. Até mais.